Fliparacatu. Palestra Cidadania da Língua versus Lusofonia. Realizada no interior de uma igreja equipada com 2 telões laterais. Sentados à frente do altar, que tem fundo iluminado e decorado com as imagens de Jesus Cristo e mais 2 santos, encontram-se, ao centro, como mediador, o escritor Tom Farias, homem negro de cabelos pretos e trançados, trajando calça caque e blusa branca. À esquerda, o jornalista Jamil Chad, homem branco de cabelos e barba grisalhos, trajando calça jeans e blusa cinza. E à direita, o colunista José Manuel Diogo, homem branco de cabelos grisalhos, trajando calça azul marinho e blusa branca. Pelo apoio que tem dado. Ontem ele esteve aqui, deu um depoimento bastante emocionante. Da paróquia aqui Santo Antônio e do projeto Portinari, né? Além do público presente, cumprimentamos a todas e todos e pedimos para acompanhar a gente lá no YouTube, né? Porque também está sendo transmitido por lá. Nossas redes sociais. Bom, vamos aqui bater um papinho. É bom ter assim, né? Participantes sorridentes, mal sabem o que eu vou perguntar para eles, estão perdidos. Né? E o que eu combinei com o público também, umas perguntas bem capciosas para vocês. Né? Pensa que isso aqui é moleza? Não, não. Bom, Zé Manuel Diogo, aqui ao meu lado, e Jamil Chad, desse lado de cá. Antes de mais nada, eu queria que vocês fizessem uma rápida apresentação. Não é o Lattes todo, não, tá? Só uma parte do Lattes, tá bom? Para que o público conheça, depois a gente entra no nosso tema de hoje, para a gente depois partilhar com o público. A gente vai falar mais ou menos um bate-papo de 1 hora, mas eu vou dar um time e saber se o público tem algumas perguntas para fazer, enfim. Pode ser assim? Combinados? Dá para dar um bom dia, pelo menos, gente? E aí, Diogo? Tá fraco? Jamil? Muito bom. Tá, foi ótimo. Mas pode melhorar, não pode? Que nota? Vamos lá. 7 por enquanto. E aí? Gente, acho que 7 não dá, né? Então, bom dia. Bem melhor, hein? Agora, 10. Nota 10. Meu amigo. Bom dia, gente. Já todo mundo tomou o pequeno almoço? Em português do Brasil é café da manhã. E Angola é mata bicho. E as palavras são as mesmas, os códigos são diferentes por conta da geografia onde eles são usados, mas, na verdade, é a mesma coisa, é a gente se alimentar enquanto dá bom dia para cada dia que chega. Eu sou, como falou o Tom, José Manuel Diogo, eu sou português, vivo há 20 anos entre Portugal e o Brasil, por isso eu tenho esse sotaque que às vezes alterna entre uma coisa e a outra. Mas nesses 20 anos onde eu levo vivendo de um lado e de outro, eu aprendi uma coisa, é que a língua, que nesses 20 anos se transformou muito como plataforma, ela tanto nos aproxima como nos separa. E ela nos separa muito porque, como somos todos falantes de português, e nos consideramos isso, quando o outro falante de português fala de uma forma que nós não conseguimos compreender, nós não vamos falar para ele, eu não entendi. E muitas vezes muito se perde na tradução. Depois veio a internet e a forma escrita, partilhada por todos. E nesse tempo de conectividade global, onde todos estamos na mesma tela, no mesmo espaço, a língua deixou de ser só um instrumento e virou uma plataforma. Uma plataforma que é um território. E sendo um território, ela incorpora as características de uma cidadania. E aí a gente fez a pergunta, o que é a cidadania da língua? O senhor vai falar depois, tá? Sobre isso, tá bem? Porque agora eu vou passar para o Jamil, tá certo? Você não seja Você não capcioso. fica quebrando meu script, não, tá? Por favor. Jamil.
Obrigado, Não, ele Tom. vai até amanhã, assim, e tal. Depois pede um vinhozinho branco, entendeu? Obrigado, Tom, Zé Diogo. Obrigado a todos por estarem aqui. Meu nome é Jamil Chad, eu moro em Genebra, na Suíça, e tenho 2 filhos que todos os dias me perguntam: a gente fala português ou brasileiro, papai? E essa é uma pergunta que eu tenho que todos os dias responder. Não, nós falamos português e somos brasileiros. Essa é uma confusão que não é só de 2 filhos de brasileiros que não nasceram no Brasil e que moram no exterior, mas também eu não diria uma confusão, mas é uma múltipla identidade. Eu falo português e sou brasileiro. Então, um pouco disso que a gente vai tratar aqui. E, enfim, também quero ouvir as perguntas do público. Maravilha, viu? Aprendeu a lição? A síntese. Aprendeu a lição? É assim. Obrigado. Que funciona. Bom, como eu te amo demais, né? Embora você não foi me visitar em Lisboa para pagar aquele almoço que você disse que ia pagar, eu queria perguntar a você, a gente participou de um projeto muito interessante, eu escrevo para a Folha de São Paulo toda quarta-feira, mas a gente participou de um projeto interessante que foi 200 anos, 200 livros, pautando a história da independência do Brasil, né? E lá discutir um pouquinho essa coisa da língua portuguesa. O Brasil, acho que é o maior falante da língua portuguesa na América portuguesa, né? Então, nós temos 220 milhões de brasileiros e, se eu não estou errado, somos 250 milhões de pessoas falantes da língua portuguesa no mundo. Então, nós somos expressamente a maioria nesse território e fomos colonizados por um país que tem 12 milhões de pessoas hoje, né? Então, você imagina, em 1500, né? Enfim. Mas, Diogo, o que é exatamente a cidadania da língua, que é o projeto que o Diogo toca entre Portugal e Brasil, né? Estão criando uma casa da cidadania da língua, né? Em Coimbra. Dá um esclarecimento para a gente, para mim, sobretudo, mas também para o público que não conhece esse projeto. A casa é linda. Pode perguntar o resto para o Jamil. A casa é maravilhosa. Não, nós começamos no dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, onde se celebra esse ano, perguntando para muita gente, muitos dos quais estão aqui, que vocês encontraram no vosso assento, tem uns postais ilustrados com a resposta à pergunta. Que não existia o conceito de cidadania da língua, ele não estava cunhado, não tinha nem entrada na Wikipedia. Hoje já tem, alguém escreveu uma entrada na Wikipedia. E o que é a cidadania da língua? O que é esse lugar de pertencimento, ou essa nova realidade que não é mais nacional, que não é mais geográfica, a qual nós pertencemos? E nós perguntamos para 200, 300 personalidades, e estamos recebendo vídeos que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube, no canal da Associação Portugal-Brasil 200 anos, que é a promotora desse projeto e de outros projetos culturais em Portugal e no Brasil. A gente quer muito rapidamente ter projetos também em Angola, em Moçambique, nos outros países de língua portuguesa e nas outras comunidades de língua portuguesa. Ontem a gente fazia contas ao jantar. O 5º maior país de língua portuguesa é uma cidade chamada Paris, onde tem 800 milhões de imigrantes portugueses e muitos brasileiros. Então, a língua, ela não é só esse território de trocas onde a gente se encontra, ele não é só mais uma coisa nacional. Ela é uma coisa global de pertencimento. Nisso, na cidadania da língua, acontece outro fenômeno que é político e é importante entender, que é Portugal tem hoje, não são 12 milhões, quem dera que fossem, são 9, vivendo 10, dos quais 1 milhão são estrangeiros. Portugal tem um problema, como a Europa, um problema demográfico enorme.
a taxa de fertilidade é de 1,4 filhos por mulher. Isso quer dizer que só os portugueses sem políticas de imigração iriam desaparecer. O país, as projeções iam dentro de 30 anos ia ser 7 milhões e em 2100 ia ser 4 e todo mundo velho. Então Portugal legislou o governo de Portugal, junto com os países de língua oficial portuguesa, sempre puxados pelo Brasil, porque a comunidade de países de língua oficial portuguesa ela só funciona porque existe o Brasil hoje, temos que ser práticos com isso, é assim que é. E existe uma lei de mobilidade da CPLP, que é uma lei que está começando agora a ser implementada, com falhas, com dificuldades, mas essa lei, ela permite que qualquer cidadão de um país de língua oficial portuguesa, para morar em Portugal, precise apenas de ter vontade. Não precisa nem de carta de chamada, nem de emprego, nem de mostrar que tem dinheiro, nem de seguro, nem de nada. Ele precisa falar assim, eu moro no Brasil, eu moro em Angola, em Moçambique, em São Tomé, e eu quero ir para Portugal. Assina um termo de responsabilidade e a tramitação necessária é só essa. E isso é revolucionário. Tanto que hoje a gente, em Portugal, tem entre 500 e 600 mil brasileiros morando, que tanto são brasileiros, cidadãos brasileiros, 300 e poucos mil, como duplas nacionalidades europeias, portuguesas, espanholas, italianas, muitos brasileiros que moram em Portugal sendo italianos, mas que na prática são brasileiros. 600 mil em Portugal é 6% da população. E isso é uma grande oportunidade, eu sempre falo, é um grupo de consumo só ultrapassado pelos sócios de um clube de futebol grande, para os quais ninguém está ainda falando organizadamente, para os quais ninguém está ainda produzindo cultura, entendendo as diferenças, mas é muito relevante na sociedade portuguesa esse efeito. Tem cidades que têm metade, cidade de Braga, tem metade da sua população ativa de brasileiros. Então, a gente chamou isso de o primeiro movimento de contracolonização da história, que ele está em curso, está acontecendo todo dia, a gente sente, as pessoas estão... não são só os emigrantes tradicionais, eu vou já terminar essa primeira entrada de explicar o que é esse movimento da cidadania da língua e a casa. Existe falantes de outro português com outra cultura em todo lugar. É preciso que a gente fale com eles, é preciso ouvir a voz deles, é preciso ouvir o que eles pensam, porque esse país já não é só nosso. Quando tem uma população tão grande, ele é deles. Tem uma oportunidade gigante até de salvação para Portugal, porque a questão demográfica é muito importante para uma nação, mas, sobretudo, a multiplicidade de lugares onde a gente, de pertencimentos, de novas descobertas e de criação de um novo território, de uma nova sensação de pertencimento. A Casa da Cidadania da Língua, ela é uma marca, não é só um lugar, ela quer ser muitos lugares. A Casa da Cidadania da Língua, a primeira vai ser inaugurada no dia 12 de outubro, em Coimbra. É um desafio que o município de Coimbra nos fez. A gente gosta muito da vossa Cidadania da Língua, querem fazer uma casa aqui. E nos pediu para a gente gerir e programar uma casa do século XIX, perto da Universidade de Coimbra, lá no centro da discussão histórica da língua, e onde hoje nós queremos que a língua viva do sul, do norte, daqui, de Paracatu, de Luanda, se discuta lá, no lugar onde a história começou. E esse é o propósito. Nós contamos com todos para fazer essa programação, um lugar que vai fazer 3 coisas, vai fazer produção de conhecimento, pesquisas científicas, universitárias, para entender esse fenômeno,
mostrar cultura, literatura, fazer residências artísticas, mostrar exposições e fazer publicações. Isso dependerá da vontade que a gente puder convocar, Jamil, e com certeza da bondade das nossas ideias. Foi bom? Acha que repito? Gostei mais de você. Gostei mais de você agora, viu? Obrigado. Aí, Jamil, né? Essa questão do desafio, né, das fronteiras. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo e o mundo está cada vez, talvez, menos linguístico, né, no sentido de que as línguas estão morrendo com uma velocidade muito grande. E nós estamos falando das línguas, sobretudo dos povos tradicionais, né, ou seja, indígenas, e da população. Né? Nós temos 1,5 milhão de africanos no mundo, e esse povo também, de alguma maneira, está perdendo esse território da língua com uma velocidade monstruosa. As línguas que se falavam em Angola, Moçambique, enfim, aí estou falando dos países de língua portuguesa, mas além disso, as línguas crioulas, por exemplo, né, Angola, em Portugal, ainda tem muito ainda, né, ali, sobretudo de Cabo Verde, Guiné, nessa fronteira. É muito interessante quando a gente começa a ouvir as pessoas falando, a gente não sabe muito bem se é português, se é guiense, se é cabo-verdiano, enfim. São fronteiras muito limitadas, mas, de qualquer maneira, a língua está perdendo força. A tecnologia também comporta muito esse território, né? Eu queria perguntar a você por que no século XXI ainda é importante falar de outras individualidades, mesmo que essas nacionalidades sejam diferentes. Quer dizer, qual mais ou menos o impacto disso? Olha, Tom, na sociedade de hoje? Antes de mais nada, vamos só entender uma coisa. Quando a gente pensa, ou quando a gente quer organizar o nosso pensamento, a gente organiza na nossa língua, usando palavras, mesmo que a gente não escreva. Aí a pergunta que a gente pode fazer: todo mundo que fala português, no mundo inteiro, pensa ou organiza o seu pensamento da mesma forma? Claro que não. Porque as realidades são diferentes, a cultura e a formação daquela língua naquele local também é diferente. Então, apesar de a gente utilizar a mesma língua, ela é obviamente múltipla, ela é obviamente diversa. Não sei se vocês sabem, depois a gente pode fazer esse teste aqui. Quais são os países de língua portuguesa? É muito diverso, mas é, acima de tudo, uma construção histórica da colonização, das explorações e todo esse alimento. Agora, por que essa tua pergunta me remete ao seguinte: um dos fundamentos do nosso projeto é abandonar, pelo menos no nosso espaço, a ideia de que a gente só pode construir uma identidade baseada naquilo que os europeus começaram a exportar em 1680, o Estado-nação. Será que só o Estado-nação é uma forma de organizar a sociedade? O Estado-nação é basicamente você ter, dentro de um território, uma população que tem uma certa identidade, uma cultura, e que remete justamente àquelas fronteiras. Será que essa é a única forma de lidar com os desafios? E aí, nessa questão é fundamental, Tom. A gente está falando de desafios do século XXI. Para vocês terem uma ideia, as meninas que estão nascendo a partir de 2019 vão viver o século 22, Tom. Pela diferença, obviamente, da expectativa de vida das mulheres e dos homens, as meninas que nascem hoje vão viver o século 22. Mas olha que, eu diria, dilema. A gente tem estruturas do século 17, a gente tem teorias do século XVIII, a gente tem nacionalismos do século XIX, mas a gente tem desafios do século XXI. Então,
será que essa organização que a gente propõe ou que a gente vive é a que vai dar respostas? A quê? A quais desafios? Mudanças climáticas. Mudanças climáticas conhecem fronteiras? Não. Imigração, por si só, elas não conhecem fronteiras. Pandemia. O vírus não perguntou, posso passar? Tenho que apresentar passaporte? O vírus não fez nada disso. Então, tudo isso vai exigir uma nova relação entre as sociedades. E o que nós estamos propondo, portanto, é uma nova forma de cooperação e de identidade, que não é a do passaporte, e que sim vem de uma história da formação de uma cultura. E aí sim, e é isso que o Zé, eu acho, colocou já no começo de uma forma muito clara, ela é uma cultura, uma língua, uma comunicação baseada assim no encontro, mas ela também é fruto do estupro, do sangue e de muita violência. Então, essa é a identidade, ou esse espaço que a gente começa a construir. Eu acho que ele tem 4 princípios dessa nossa proposta de criação de laços. A primeira delas é de que seja uma cidadania onde todos que falam português caibam. Todos caibam, todos que falam português, de qualquer origem, de qualquer português. Não o português definido pela academia em Coimbra ou em qualquer outro lugar no Brasil. Toda a comunicação em português possa ser representada nessa cidadania. O segundo ponto é que uma cidadania onde não haja uma hegemonia, que não haja uma harmonização do português baseada em quem fala mais. No caso, o nosso português, talvez, do Brasil. Então, que não haja esse elemento de hegemonia. Terceiro ponto, com um forte viés descolonizador. O que significa isso? Escutar. A gente tem um problema muito sério hoje de escutar. Até vamos falar isso no outro painel. E, por fim, a capacidade de olhar o passado com muita honestidade, justamente para a gente conseguir construir essa cidadania futura. Então, esses são 4 elementos. A casa fica em Lisboa, para quem quiser visitar a partir do dia 12, ela está aberta, é uma casa, fisicamente é uma casa espetacular, bonita, é só a primeira, como o Zé colocou, e lá uma série de programações vai acontecer, seminários, debates, mas também produção mesmo de estudos, e quem está basicamente liderando, ou pelo menos colocando isso no papel, é a Juliana Monteiro, que é escritora, que também está aqui, e ela que está organizando basicamente essa programação. Então, deixo por aqui e vamos conversar daqui a pouquinho mais sobre isso. É até bom que a gente pega os dois já aqui de jeito e pensar nessa coisa do desafio da língua, né? Porque a gente está falando de Portugal e Brasil para fazer uma coisa bem mais específica, né? Mas o quanto é diferente os falares de lá e os falares daqui. Quer dizer, tem coisas que a gente não consegue ter essa dimensão, né? Porque uma palavra tem um significado lá e a outra outro significado aqui. Então, como é que a cidadania pode permitir isso? Quer dizer, essa universalização de falares, de modo que o que eu falo em Portugal, e nós temos tido muitos problemas, a imprensa tem divulgado isso com muita frequência, amigos brasileiros que moram em Portugal, têm tido problemas com os filhos nas escolas, né? Isso é muito impactante em termos psicológico para essas crianças. De alguma maneira, a gente não sabe falar o português, né? De alguma maneira, entre aspas. Então, eu queria que você comentasse, Zé Manuel, um pouco quando se busca essa cidadania, quer dizer, essa constituição comum entre países, né, que falam supostamente o mesmo idioma, né, como é que isso pode ser alcançado nessa dimensão, já que nós somos um país continental, com uma força econômica, populacional, enfim, cultural muito forte, né? Nós somos o país mais negro depois da Nigéria, provavelmente somos 55,9%
de pessoas declaradamente negras nesse país. Provavelmente daqui a 50 anos, 60, tenhamos atingido 70%, 80%. Então, é um fenômeno muito grande, porque o crescimento populacional do negro no país ele se desenvolve de uma maneira veloz, né? No final do século XIX, representava mais ou menos 30% da população, quer dizer, 100 anos depois, já somos a maioria. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Tendo em vista ainda que há, né, na memória nossa, ainda resquício das línguas africanas, tanto banto, enfim, como outras línguas, né? Nossos dicionários estão lotados de línguas que se falava né, que se fala ainda, né, nos países de África, e como isso como pode conflituar nesse projeto da cidadania da língua, se é que conflitua, né? Acrescenta. Eu queria só pegar numa coisa que o Jamil disse antes, obrigado pela questão, Tom, que é o seguinte, que é uma das primeiras pessoas para quem a gente pediu contribui, que é a cidadania da língua, foi o Miyakoto, que vai estar com a gente no sábado aqui. E ele, no vídeo que está no canal do YouTube da associação, que todos podem consultar, falou assim: isso da cidadania da língua é uma coisa importante, meritória, mas a gente não pode esquecer, Jamil, e aí não é só os falantes de português, a gente não pode esquecer, dizia o Mia, quem são os dos países de língua oficial portuguesa que não falam português. Nomeadamente em Moçambique, por exemplo, que é um país que tem 30 milhões de habitantes, em que, para 95% da população, o português não é a língua, a primeira língua. Então, isso é também um facto importante. Quanto às palavras serem diferentes, eu cresci numa cidade perto da fronteira com a Espanha e fiz a escola nos anos 70. E houve a independência dos países de África, que faz 25 anos, vai 50 anos, ano que vem, a Revolução da Liberdade em Portugal, que esteve na origem da tão tardia independência dos países de África, nesse anacronismo em que Portugal viveu tantos anos. Mas nessa minha infância eu recebi gente que vinha, portugueses que moravam e sempre tinham morado em Angola, sobretudo uma família, que falavam coisas que eu nunca tinha ouvido, né? Falavam mata-bicho, falavam chapa, falavam chewinga, falavam 4x4. Chewinga é uma chiclete, 4x4, que era o extraordinário, era um Jeep, 4x4. Então o chapa 100 era o ônibus, porque custava 100 escudos. Então era chapa 100, é sempre o mesmo, né? Então, não há, Tom, verdadeiramente a ideia é tudo cabe. No mundo desmaterializado de hoje, como o Jamil fala, onde a gente tem que entender como a democracia sobrevive. A gente tem que entender coisas muito mais sérias que a gente hoje começa a entender que são problemas que tem as fontes de poder organizado estão mudando e precisam da sociedade civil que se organize em torno delas, para que não sejam só as big corps, as grandes corporações que têm o lucro, e os Bezos e os Musks e todas essas formas de organização, de comunicação e de pertencimento que não tem uma ideia que seja focada nas pessoas, no bem-estar das pessoas. Então, os Estados cada vez são mais frágeis fazendo isso. Então, a nossa cidadania da língua é esse pequeno grão de areia, mas que já encontrou até a vontade dos governos mais tradicionais em entender que isso sim é um problema. E a gente está lá com as palavras que não dá para harmonizar, não tem que harmonizar. O que é preciso é conhecer. Há uma coisa que eu falo muitas vezes, a confiança
é a coisa mais importante entre todos nós. E a confiança, ela só cresce por cima da cultura. A cultura é o território de toda a confiança. E a cultura precisa ser partilhada. Então, nós, no nosso pequeno universo, o que a gente quer fazer, com uma ideia que a gente acredita que é grande, mobilizadora, trazer as pessoas para que partilhem a sua cultura e que, com essa partilha, a gente possa entender melhor o mundo que vem aí. Maravilha. Estou cada vez ficando mais apaixonado por você, Zé Manuel. Podemos tirar a mesa daqui? Opa. Acha que a Joana vai gostar? Não sei. Não vamos deixar a Joana fora disso, né? Eu passei 3 anos em Angola, de 2009 a 2011, né? E dei aula na Universidade Agostinho Neto, lá em Angola. Meu primeiro dia de aula, todo engravatado, né? Um auditório mais ou menos assim, lotado, e eu comecei a falar, desbragadamente, tudo anotado, assim, e meia hora depois, um aluno começou a levantar a mão, assim, e aí eu falei, deixa eu só terminar o raciocínio e tal. Ele falou assim, é que não estamos a entender nada. O senhor pode falar em português? Mas eu falei, eu estou falando em português. Mas é uma palavra que o Zé Manuel falou agora, né? Facto. E eu estou lá, né? O fato aconteceu. Como assim o fato aconteceu? O fato é um terno, né? É uma roupa. Fato é uma roupa. Você tem um fato bonito, colorido, né? Facto, sim, é um acontecimento, alguma coisa que ocorre. Né? Igual a recessão. O que é recessão? É o lugar que se recebe. Tá? A pessoa recebe recessão. Né? Propina é salário. Né? Recebe não propina, é salário. Então, quando eu falo desses universos, essas fronteiras, né? Porque é tão nosso, né? Angola, eu nunca me senti tão em casa quando pisei em Angola, sobretudo eu passei um período em Luanda, que é a capital, e também vivi no Zaire, né? Que é uma província, como se fosse Rio, São Paulo, de avião. Eu vivi no Soio, bem perto ali do Congo, fui ao Congo pelo menos 3 vezes, enfim. Mas assim, o quanto a gente se acha senhor, né, da razão, e alguém fala assim, o senhor pode falar em português? Deu um nó na minha cabeça, né? Eu estou achando que eu estou um bom português, enfim. Então, acho que é um pouco por aí, viu, Jamil? Quando a gente fala, não é tão fácil o que eu estou dizendo. Deixa eu só dizer. Mas tem assim, o senhor já falou, agora uma coisa que vai te ajudar. O senhor tem que pegar a senha para falar de novo, entendeu? É muito rápido. Isso que o Tom está falando, ele é muito fácil de entender lá no YouTube, que a gente tem a pergunta, o que é a cidadania da língua, feita para todos os falantes de português. Eu respondi lá. Tá exatamente, tem o teu também. Então, é muito interessante ver como tão diferente é o português. Tanto que a gente até colocou legendas em tudo, nas mídias sociais, para entender, não só por inclusão, mas por isso também, porque são realmente formas diferentes de falar. É isso, Jamil. Quais são os outros anúncios da cidadania, da Casa da Cidadania? Olha, Tom, a casa não é só um local de realização de seminário. Tá? Não é só um local que por si só já seria muito interessante, que por si só já seria bastante inovador. Isso é por causa do Zé Manuel. Ele tem um sininho ali, ele tem um negocinho embaixo que apita só para ninguém. Olha só. É muito poder, né, Tom? É muito poder. Enfim, então a casa, que sim, é um local de troca de experiências, não só em literatura. Os projetos vão envolver, de fato, no caso, questões como saúde, tantos outros debates da nossa sociedade, ou seja, não é só um local de debate, mas a gente quer também ter uma ação. E uma das ações que nós vamos ter é, de fato, criar um observatório da liberdade de expressão do mundo em português. Vai ser o primeiro observatório justamente para monitorar, mas também denunciar e agir
sobre violações de liberdade de expressão contra jornalistas, intelectuais, artistas, nos países de língua portuguesa. É um desafio gigantesco, por quê? Porque nós temos uma disparidade gigantesca no que se refere à liberdade de expressão entre os países de língua portuguesa. É só pegar o ranking, por exemplo, de liberdade de expressão da Repórteres Sem Fronteira, você vê que a gente tem países lá em cima, entre os top 10, em termos de liberdade de expressão, e lá embaixo também. Então, é um desafio bastante grande, mas é a ideia de que cidadania é também o direito a ter direitos. Então, não adianta a gente ficar falando aqui, vamos dialogar, etc., quando, em alguns desses países, inclusive no nosso, nos últimos 4 anos, nós vivemos ataques reais à liberdade de expressão e, claro, ao trabalho de intelectuais, jornalistas, etc. Então, a ideia é de ter, dentro dessa casa, esse primeiro observatório de liberdade de expressão do mundo em português, para poder, em primeiro lugar, classificar, ou pelo menos recolher as informações de violações de direitos humanos, no caso específico de liberdade de expressão, nesses países, monitorar esses casos, denunciar, ou seja, ir à imprensa internacional, inclusive, alertando sobre situações muito claras de violações nesses países, e, por que não, agindo politicamente, claro, não em termos partidários, não é isso que, obviamente a casa não é sobre isso, mas agindo politicamente e diplomaticamente em casos específicos, eventualmente de algum jornalista, algum intelectual, algum artista, alvo de censuras nos seus respectivos países. Então, é um desafio grande, mas é transformar a cidadania no que ela é, direitos. Eu acho que importante, esse foi um dos tópicos, acho que talvez mais interessante que a gente está falando aqui, porque enquanto a gente pensa nessa cidadania, ou seja, numa ideia global de se falar uma língua que todos entendam, né, hoje nós temos as línguas neutras, né? Então, eu me lembro que num debate que eu fui fazer em Petrópolis, no Rio, eu cumprimentei, né, bom dia a todos, todas e todes. Quando eu falei todos, meia dúzia saíram, assim, olharam para a minha cara assim, e saíram. Eu falei, vão me pegar lá fora, estão me esperando lá fora. Né? Pedi aí uma escolta para poder... Então, Zé Manuel, eu estou te provocando bastante, né? Porque você está me devendo, então eu tenho que te provocar. Eu falei que eu ia te pegar. Né? Mas é nesse sentido. Né? Há um esforço muito grande para unificar o que já é antigo, o que já está tradicionalmente dentro das nossas cabeças, nos livros didáticos, sabe? Nos manuais. Aí está cheio de estudante aqui, o pessoal... Aqui é o que? Ensino médio, é isso? Para balançar a cabeça só não adianta. A gente tem que ensino médio. É bom que o ensino médio, a gente faz mais perguntas para o ensino médio, entendeu? Depois. Mas, enfim, como as novas linguagens, não só, eu falo, né, da língua neutra no sentido, né, mas de como há uma língua que circula em determinadas regiões, comunidades, enfim, que ela não se conecta ainda com uma língua oficial, mas ela tem uma força muito grande, como tiveram as músicas, né, o rap, o funk, né, o hip hop, que está fazendo 50 anos agora, né, como isso vão se impondo. Né? Então, acho que também a língua tem isso. Né? Como ela é muito viva, né, ela acaba se impondo. As tuas questões são sempre elas próprias tratados filosóficos, é muito difícil mesmo. Mas treinei bastante. Eu acho que isso muito claro das línguas neutras. As coisas existem quando a gente fala delas. Isso é uma coisa... Então, a gente hoje fala de coisas que são incômodas, que são dolorosas, mas que são culpas que eu, branco, caucasiano, nascido na Europa, carrego, mas eu quero discutir isso. Eu quero discutir isso de uma forma que produza resultados e produza aproximação. E isso tem que ser feito dos dois lados. A gente não pode ficar
a culpa não pode ser... ela tem que ser uma dialética. Que futuro é que a gente quer? Para tudo, né? Desde o tratamento por línguas neutras. Ela é uma evolução. Hoje faz sentido fazer isso? Faz sentido a partir de alguém que se sinta representado por isso. O outro que não se sente já tem todos, todas e todes. Há os todos que são os todos, as todas que são os todos, os todos que são os todos. Agora, é preciso fazer isso, tem muito viés moral, ético, religioso, muita coisa que, lá está, no Estado-nação foi tratado de uma forma que hoje se desregulamenta. Essa desregulamentação tem que ser feita de forma inclusiva, de forma em que, com gente que possa discordar, mas que possa conversar sem clivagens. Outra vez, esses últimos 4 anos trágicos do Brasil, onde o empobrecimento do discurso, isso é uma coisa importante. A política é o lugar onde o discurso precisa ser mais pobre, mas ainda num país continental como o Brasil, para destrinçar entre uma coisa e a outra. Agora, o que aconteceu aqui, é em que o mais pobre de todas as formas de discurso é o ódio. Todo mundo entende. Eu te odeio. Isso é fácil. Eu te amo já é uma coisa muito complicada. Agora, e a hiperconectividade, ela nos leva a isso, a esse empobrecimento do discurso. O que a gente precisa fazer é não deixar que isso aconteça. Eu posso ser contra, mas eu não tenho que ser teu inimigo, ou eu não tenho que parar de te ouvir. E nós vivemos nesse mundo, e esse mundo a gente precisa de gente, de todos, não há lados. Precisa de gente que seja inteligente na discussão, e como todas as mensagens, não importa o que eu digo, na verdade, importa o que vocês entendem. E eu tenho que ter essa preocupação sempre. Não é eu ser bonito no que eu falo, eu ser eloquente, não. O que é que vocês retêm dessa nossa conversa de hoje aqui? O que é que isso acrescentou? E isso tem que ser uma constante em todos os processos e todo o trabalho das nossas vidas. Você diz que a escuta cura, né? Então, isso é muito importante. Eu queria já jogar aqui para o público, para saber se alguém quer participar conosco aqui do debate, fazendo alguma pergunta, ou para o Jamil, ou para o Zé Manuel. E aí? Pauliane, ali atrás. Bom dia para vocês. Muito obrigada pelas falas preciosas. Qual é o seu nome, por Renata. favor? Renata. Não sei se cabe aqui agora, né, que sempre quando a gente escuta alguma coisa tão fresquinha assim, demora um tempo para elaborar esse pensamento, então pode ser que eu distorça um pouco aqui. Mas me chamou a atenção na sua fala agora há pouco também, para mim, você deu uma deixa nesse sentido. Mas pensando na função da casa em Coimbra, e nessa abertura que agora não precisa, né, somente a minha intenção de ir, a intenção de qualquer pessoa falante da língua brasileira de ir e estar nesse lugar, eu fiquei pensando nesses movimentos agora, movimentos não, né? Isso não sei que nome que tem isso, esse horror xenofóbico que brasileiros estão sofrendo, né? E que outras pessoas também de outros lugares, não só brasileiros em Portugal, mas pensando nessa quebra de fronteiras, né? Essa ilusão nossa de fronteira, o que isso provoca e que tem alguma ação já sendo pensada para isso, ou a própria existência da casa já é pensando nisso? Essa é a resposta. Pergunta para os dois, tá? Isso. Obrigado. Eu tenho micro, você não tem. Eu não tenho? Já vou devolver. Já tem. Não, a casa é isso. Quando isso nasce, é por conta disso. Nas conversas que eu tenho, a gente tem alguns amigos, parceiros, que têm responsabilidades políticas nisso. Entre eles, um chama José Luís Carneiro, que é hoje ministro da Administração Interna de Portugal. Que é isso, é o cara que cuida dos imigrantes que chegam. Mas ele já foi antes o ministro das comunidades de Portugal. Então, ele cuidou de uma coisa que antes era como os portugueses eram tratados fora, e agora ele tem que receber todos os que são tratados dentro. E a gente estava numa conversa... Nessa conversa, eu falei, quão importante foi para você que tem esse lugar agora, o que você fez antes? Ele falou, total. A gente sabe que esse é o problema. E o que a casa
o que a associação faz, e essa expressão da casa que a gente quer que não seja só em Coimbra. A casa é uma marca registrada. A gente quer que a casa seja... Ela hoje é aqui. A gente quer que ela seja dos nossos parceiros, quer que seja de outras casas que se criem por aí, que tenham esse papel de dizer isso mesmo, que é aquilo se existe um problema de racismo, num país como Portugal, esse problema, com quanto mais pessoas tiverem, mais ele vai se repetir. Agora, a ideia desse problema que chega nas notícias é que, se houver mais notícias, mesmo que no percentual ela não seja maior, eu sempre tenho essa discussão com a Juliana Miranda, que é a correspondente da Folha em Lisboa, que assim, fala também do que é bom, fala um pouquinho mais, porque tem coisas boas que também acontecem. Claro que a notícia é sempre o homem que morde o cão, nunca o cão que morde o homem. Então, mas esse trabalho a gente tem que fazer cotidianamente. Assim, e como se faz? Pela cultura, pela partilha, por romper com os estereótipos, por romper com a história, por mostrar que a diferença é boa, é enriquecedora. Isso é o que a gente faz. Rapidamente, para a gente poder circular o microfone, a xenofobia e o racismo, e aí estou falando especificamente do caso europeu, ele tem dois elementos, né? Um elemento do medo, claríssimo, absolutamente claro. Eu vivo na Europa há 23 anos e eu identifico muito claramente esse avanço da xenofobia, também numa ligação direta a um medo individual, tá? Não estou falando aqui numa estrutura política, etc., mas é um medo do outro, o que isso significaria para a minha vida, para a minha condição social, acima de tudo. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que é dramático, que é a instrumentalização desse medo por grupos políticos, justamente para vencer a eleição e para transformar isso em apoio para aquele grupo. Então, é a instrumentalização do medo, a instrumentalização de uma coisa que é muito clara hoje, que é a angústia, né? Então, esses dois elementos juntos levam a situações como a dos brasileiros em Portugal ou de qualquer outra nacionalidade em qualquer outro país. A gente, claro, conhece da situação dos brasileiros em Portugal, porque é o nosso assunto do coração, mas essa é uma constante em vários países europeus. Meu nome é árabe. Meu nome é Jamil Chad, meu pai é libanês, eu não tenho como esconder essa questão. Agora, eu não falo árabe, e em todo lugar que eu me apresento, as pessoas me identificam como brasileiro. Então, ponto final até esse ponto. Até um dia que, perdão, vou contar essa historinha, eu tive que cancelar o meu contrato da Embratel local, na Suíça. Embratel não, como é que chama agora? Enfim, da telefônica local. E aí, eu liguei, porque eles faziam, já vários dias tinha problema, eu falei, olha, eu vou passar para outra operadora, né, sem problema nenhum. Eu nem bravo estava no telefone, nada disso. Falei, estou ligando para cancelar a minha assinatura com vocês, etc. Aí a senhora do outro lado fala assim, Jamil Chad, né? Eu falei, árabe, né? Eu fiquei pensando, por quê? Fala, vocês que são radicais assim, né? Aí você fala, uau! Então, pela primeira vez, eu, que nunca fui árabe, entendi o que era a xenofobia em relação ao árabe. Tido como o quê? O extremista. Vocês que rompem contratos, né? Que violação, né? Nossa. Mas por que eu estou contando essa história? Porque ela faz parte de uma construção de alguém que politizou, instrumentalizou aquele medo, aquela angústia. A casa é parte de um antídoto, né? Ela não é o único antídoto. Imagina, uma casa numa cidade lá no interior de Portugal, perdão pelo interior de Portugal, né? Mas distante dos grandes centros urbanos, não vai ser a única resposta, mas ela é parte desse antídoto, é parte dessa resposta. Parte da resposta. Mas... Então, eu estou adorando ver os três falarem de uma coisa que me intrigava, porque ela... Qual o nome da senhora, por favor? Desculpa, meu nome é Silvana Gontijo. Essa coisa, né, de achar que todo mundo sabe o que ninguém está falando, né, é uma coisa ridícula. Desculpe. Mas falarem de uma questão que eu estou olhando com muito cuidado hoje, a questão do medo,
né? O medo é talvez uma das grandes potências, né? E aí eu estou vendo 3 homens, né? Existe uma questão do feminino que é muito bem-vinda, eu acho, hoje nesse mundo, que é aquela mãe que fala assim, não, desmistifica o medo, né? Então, essa colocação do feminino no lugar de quem lida com o medo como um processo natural, mas que você pode desconstruí-lo, falta nos discursos dos homens, de um modo geral, né? Porque eles não aprenderam esse cuidado. Estou super generalizando, obviamente, e eu quero que vocês 3 me provem o contrário, que eu estou errada. Mas falta, para mim, no discurso masculino, né, e gestor do poder no mundo, né, uma dose de maternidade, uma dose de acolhimento do medo. Porque, senão, você fica só rebatendo o medo com mais raiva, e a coisa vai não crescendo, né? Então, quando a gente está falando de acolher o medo e desmistificá-lo, eu espero que esse seja um dos momentos da casa para a gente tratar disso. Maravilha. Pauliane, pode ficar contigo o microfone. Eu muito rapidamente, só com uma... Graças a Deus. É verdade que hoje a gente está 3 homens aqui, mas a casa tem uma curadora mulher, a Samantha, que fica em Florianópolis. Em Santa Catarina, em Florianópolis, mas o nosso primeiro momento de lançamento foi em junho, em Coimbra. E a primeira fala foi da Jamila Ribeiro. Ela nunca tinha ido na Europa. E a gente convidou... Não tinha ido em Portugal. Nunca tinha ido em Portugal, desculpe. E a gente... Ela tinha estudado na Europa, ela estudou na Europa. E a gente pediu para a Jamila isso mesmo, que é... Porque não é porque... É porque a gente quer, mas a gente precisa encontrar. Então é isso, a casa ela está aberta a isso. Muitas vezes essa necessidade ela faz parte do movimento de crescimento, Silvana. Assim, a gente precisa, é verdade, e a interrogação, mas a gente carrega ela e a gente pede aqui, por favor, é preciso esse olhar feminino que nós como homens tentamos entender, mas não é o nosso lugar de fala. Por isso a gente pediu para a Jamila falar esse lugar de fala, que é lugar de raça, lugar de gênero, lugar de diferença, lugar de minoria. Nós queremos ser esse lugar também. Então, ele está lá, ele é vosso. Por favor, venham. É isso que a gente pede. Bom, quando a gente fala em raça, a gente precisa racializar as coisas, né? O masculino e o feminino. Raça branca, raça negra. A gente só racializa uma parte. Tanto que tem um racismo. Preconceito já é outro universo. Quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de uma categoria, de um corpo social. Não tem jeito. A mesma coisa é a questão do gênero, né? Então, a gente pensa o gênero de uma maneira subalternizada. A gente vê exatamente formações masculinas, pensamentos masculinos, cada vez mais fundante dentro de um patriarcado que não quer se extinguir, não quer ir embora, não quer largar, como dizia minha avó, não quer largar o osso, né? O mundo já foi matriarcal, né? Já foi matriarcal, e era um outro mundo. Senhor? Está me interrompendo o meu raciocínio. Gente, é um caso... Mas, assim, então, acho que o que você fala é tão importante, porque também nós precisamos nos educar a esse tipo de comportamento, que nós não temos, a gente só vai se dar conta depois, né? A gente pensa num evento literário, aí, vamos chamar o Zé, vamos chamar o Jamil, vamos chamar o Sérgio, e depois fala assim, não tem mulheres, né? Não tem escritoras, não tem pensadoras, e tem um monte, e até muito melhor do que a gente imagina, né? E o mundo acadêmico está provando isso cada vez mais, como as mulheres estão acessando a academia, né? A gente vê na plataforma do Lattes, do CNPq, né? O número de teses e dissertação de mestrado está lá infinitamente, as mulheres no topo desse pensamento, está aí, né, um comportamento social muito grande, mas ainda é algo fundante, que está dentro da nossa gênese,
né, desse comportamento que vem sendo reproduzido na educação desde pequeno, né, é muito fácil, né, um menino dar uma paquerada numa menina e os pais acharem aquilo, opa, né, meu filho é homem, né? Tá? Mas quando é o contrário, a coisa muda de figura, completamente muda de figura. Então, é só uma pitadinha do que falou. Acho que a Luana quer falar. Eu acho que é um déficit gigantesco da casa. Gigantesco. Não tem outra resposta, porque de fato não é assim, não é representativa, assim ela não cumpre a sua função de antídoto, e ela não acolhe justamente nem o medo, mas vários outros aspectos, vários outros. O medo é um deles. Eu sei, eu entendi. Mas, de fato, é o déficit hoje dessa estrutura que está sendo montada. Próxima, Pauliane. Bom dia para todo mundo. Eu sou Luana Tolentino. E aí, ouvindo vocês falarem da língua, né, dessas diferenças, o Jamil perguntou quantos países no mundo falam a língua portuguesa. E essa conversa toda me fez lembrar de um projeto que eu fiz. Eu sou formada em História e durante mais de uma década eu dei aula em Educação Básica. E aí, em 2013, justamente para enfrentar esses preconceitos, as diferenças, o racismo, esse nosso desconhecimento dos outros países que falam a língua portuguesa, eu promovi um projeto de troca de cartas entre meus alunos de Ribeirão das Neves, um município aqui de Minas, e de uma escola de Moçambique. E aí, quando o Tom fala que os angolanos não estavam entendendo o que ele estava falando, e eu acho que uma das coisas mais bonitas desse projeto é porque todo mundo entendeu todo mundo, mesmo com as particularidades da língua, né, as expressões, enfim. Então, eu acho que como que a gente precisa pensar também na língua, nas distâncias geográficas, em um elemento que agrega, né, em um elemento de reconhecimento mútuo, nesse momento de tanta violência institucional, nesse momento que o ódio e o medo têm sido usado como projeto político para poder sufocar, para poder aniquilar as minorias, né? As minorias, quando eu falo minoria, as pessoas que não têm tido acesso de estar nos espaços de poder e decisão. É isso. Obrigado. Não é bem uma pergunta, né? Mais um pensamento. Ali. Mas quem? Bom dia, meu nome é Paloma Jorge. Amado. Não, Amado estava falando aqui, desculpa, viu? Tá, Tom. Eu sou Paloma Jorge Amado, portanto, filha de Jorge Amado. Mas é que meu nome é Paloma Jorge. Vamos falar hoje, né? E o que acontece, desculpa, é porque o rótulo... Paloma, eu te amo demais, viu? Tá bom, querido. Eu não sei nem se eu devia falar, porque me levantou tanto, eu não tenho nenhuma questão. É tudo claro e bonito. Mas eu queria dar um exemplo em cima do que foi falado. Eu tenho um neto chamado Nicolau. O Nicolau vai fazer 20 anos. Ele mora em Coimbra há 1 ano. E o que eu queria contar é que quando... eu não sei se todo mundo sabe, deve saber, que esses jovens que terminaram o colégio no meio dos 4 anos de ditadura do ódio e, ao mesmo tempo, da pandemia, porque a pandemia teve um fator grande nisso, ficaram jovens muito desalentados, sem saber o que fazer. Dou um exemplo do grupo do colégio do meu neto, que era o Leonardo da Vinci, em Brasília, um bom colégio. Os meninos que eram mais expressivos e, como o meu neto, outros tinham bolsa, eram bolsistas por mérito,
eles ficaram inteiramente desiludidos com a vida. A menina que ia ser a grande campeã do Enem, primeiro lugar de matemática, tentou suicídio 2 vezes. Um outro que ia ser o grandão da engenharia abandonou o estudo, não concluiu o 3º ano. E eu vi que meu neto, tudo que ele queria era jogar joguinho eletrônico. Ele não ia para o colégio e não fazia as atividades dele. E ele, não fomos nós, disse: eu quero ir embora do Brasil. Ele tinha acabado, e aí eu entro dentro da cidadania. Ele tinha acabado de receber passaporte, cartão de cidadão português, que o avô dele era português, e o meu genro, fez os trâmites. E ele disse: eu vou embora, eu vou estudar em Portugal, vou estudar Direito em Coimbra. Ele não sabia que estava fazendo a grande sonho do meu avô, Coronel de Cacau, que queria que meu pai não fosse um escritor, mas que fosse doutor em Direito por Coimbra. Papai foi advogado, assim, só para agradar o pai, mas pelo Rio de Janeiro mesmo. E o meu neto estava querendo ir. E aí o que eu vou dizer é o seguinte: ele foi como português. E aí tem uma grande diferença das crianças. Estou falando dessa geração mais nova que está indo para Portugal. Muitos vão com a nota do Enem, eles vão como brasileiros. O meu neto foi como português, porque é muito caro estudar em Coimbra. E a minha filha e meu genro não tinham como sustentá-lo lá e pagar a universidade. E ele foi como português, e como português ele teve que fazer um vestibular em Coimbra. E para fazer esse vestibular, ele teve que estudar basicamente 2 matérias. A terceira ele não precisou estudar, que era filosofia, porque ele adora filosofia. Então, mesmo tendo sido tirado pelo bolsonarismo do currículo o curso de filosofia, ele estudava por ele mesmo. As outras 2 ele não tinha como saber. Uma, português. Ele tinha que aprender português. E tinha que aprender pensando em português de Portugal, pensando como os portugueses. Porque só assim você fala facto, arquitecto e outras coisitas que tais. Mas não é só aquilo que ensinavam no cursinho, essas palavras têm que ser acto, facto. Não, é pensar e virar um cidadão português real. Ele tinha um cartão de cidadania portuguesa, mas ele não era português, ele era brasileiro. E, para fazer isso, ele foi para Portugal. Isto é, ele fez um cursinho para fazer o vestibular em Coimbra, estando em Portugal. Porque assim ele conseguia conviver e pensar, e começar a pensar como um português. E aí a outra matéria era história. Por quê? Porque a nossa história de Portugal começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Para nós brasileiros, não existiu Portugal antes, só aqui. E ele não sabia nada, foi aprender a história de Portugal. Passou, felizmente, está lá, e eu quero dizer que vou mandá-lo para casa, porque ele ainda não conquistou a cidadania portuguesa. Então, os colegas dele, brasileiros, na grande maioria entrou em Coimbra com o Enem, são inteiramente diferentes dele. Desculpa, eu não desliguei isso, vou desligar agora. Uau, vai tocar um pouquinho, deixa para lá. Sim. E os portugueses têm preconceito e ele ainda sofre um pouco com a xenofobia. Os que têm preconceito e os brasileiros do Enem se juntam no beber às quintas-feiras. E ele me disse: minha avó imagina
como é que eu posso beber? Ele não bebe, em geral, começou a beber em Portugal um pouco. Ele disse, como é que eu posso beber na quinta-feira se eu tenho aula na sexta cedo? Então, eu não posso me entrosar. Ele está há um ano inteiramente desentrosado, sozinho, vivendo em Portugal. E aqui fala uma avó aflita, esperando que ele vá na casa. Eu já disse, mandei sua foto, disse, eles cantam, meu neto adora música e tal. E é isso. E uma outra coisa, muito rápida, é que eu falo muito sobre xenofobia, e é isso que eu quero falar quando eu fizer o meu filminho. Eu, por um motivo de ordem política, nasci em Praga, na República Tcheca. Meus pais estavam exilados e eu fiquei lá, nasci e voltei com 10 meses. Eu nasci no fim do exílio. E, para mim, isso nunca foi um problema. Eu era brasileira, sou considerada brasileira nata, porque eu fui registrada no consulado. E pronto, vivi no Rio, vivi na Bahia, e depois que eu casei, um dia fui morar no Maranhão e fui convidada para ser secretária de Cultura. E fizeram uma campanha contra mim, escrevendo meu nome no teatro Arthur Azevedo. Escreveram bem grande, Paloma não, vai embora daqui, e outras coisas que as minhas filhas da época, com 6 e 8 anos, diziam, por quê? Por que escreveram o teu nome? E aí eu fui procurar a pessoa que liderava a campanha contra mim, e ele me disse, você não nasceu aqui. E eu, que nunca tinha tido nenhum problema quanto a isso, descobri o que era xenofobia. E eu não tinha nascido em canto nenhum do Brasil. Aí eu descobri que a minha cidadania era a minha língua. E essa descoberta foi confirmada quando eu não consegui obter passaporte italiano. A gente é doido por um passaporte europeu, né? A gente aqui. E eu podia, minha mãe é 100% sangue italiano, mas o Berlusconi cortou. Acontece que eu nasci em Praga. E a Tchecoslováquia é a comunidade europeia, não é mais Tchecoslováquia, é a República Tcheca. E eu tentei pedir um passaporte tcheco. E você só pode obter passaporte tcheco falando tcheco. Eu sei 2 palavras, Dobriden, que é bom dia, e Smirslina, que é sorvete, coisa de gulosa mesmo. E, no mais, eu preciso morar lá 5 anos. Você não é cidadão tcheco se não falar tcheco. E vai falar tcheco, é difícil para burro. Aí já desisti imediatamente. Então, você vê que tem essa coisinha. A minha dificuldade maior no pensar, vou concluir com a última coisa que eu pensei. Um dia, meu pai foi perguntado qual é a sua palavra preferida da língua portuguesa. E ele disse bunda. E a segunda, abacaxi. Uma é quibundo e a outra é tupi. Portanto, nenhuma das duas língua portuguesa, mas é da língua brasileira. Então, eu quero dizer a vocês que me assombra muito quando eu vejo chamar bicho de estimação de pet, cachorro de doguinho. Você tem um doguinho? Eu já ia dizer o palavrão aqui. Não tenho doguinho, nem um catinho, eu tenho gato. E aí isso me preocupa, essa influência e essa transformação, porque é tão natural para mim que a gente fale quibundo e fale tupi e fale pataxó, a língua da minha avó, mas não me é natural os americanismos que sempre entraram na nossa língua. Desculpa a demora. Paloma Jorge Amado. Por isso que é anarquista, graças a Deus, né? Mas em Angola tem um dicionário ainda em circulação, que é um dicionário da língua bunda, em Angola, né? Publicado no século XVIII, mas se reedita ainda em Angola, esse dicionário da língua bunda. É uma língua, na verdade, né?
das várias línguas. 1 minuto e meio para cada um. Né? E aí tem dois comentários que eu gostaria que vocês fizessem. Primeiro, Paloma, dá o meu celular para o teu neto. No dia 12 eu vou encontrar ele lá e a gente vai receber ele lá em casa. Ele com certeza terá... É isso que é a casa. Depois, em relação ao Enem, um dos nossos fundadores da associação foi o reitor João Gabriel Silva, era reitor da Universidade de Coimbra. Hoje, ele é cavaleiro da Ordem do Rio Branco aqui no Brasil, porque foi ele que tratou do processo do Enem habilitar para a frequência das universidades portuguesas. Claro que a taxa de matrícula, que lá a gente chama propina, é diferente se você é cidadão português ou não, porque, na verdade, Portugal financia o estudo público, por isso é que há uma diferença. Isso é sempre acerca de recursos, e isso é uma coisa com a qual a gente tem que viver e conseguir que isso seja sempre o menor problema possível. Passando a palavra para o Jamil, só dizer que vocês encontraram nos vossos assentos um QR Code. Esse QR Code dá no site da associação, levem para casa e a gente lá pede, gravem o vosso filme, o que é para vocês a cidadania da língua. Né? Nos mandem por WhatsApp, é muito fácil, encontrarão muitos exemplos de muita gente que já gravou o vídeo, e falem isso, que a gente tem uma fragilidade porque não tem mulheres. Talvez isso nos traga as mulheres que a gente precisa e sobretudo, que acrescente densidade ao nosso projeto. E é isso. Foi muito bom estar aqui. Jamil, te deixo a palavra final e depois tem um filminho no fim de 1 minuto e meio que o Tom vai se recusar a passar, mas já me falaram que está pronto. Tem 1 minuto. Olha, não, só para agradecer, Tom, o Afonso também, que eu vi passando por aqui em algum momento, o Sérgio também está aqui, e agradecer a todos os organizadores, e repetir, no fundo, a minha fala inicial, que é justamente a de nós termos a obrigação de ousar pensar numa nova cidadania, porque da forma que os desafios são hoje, a organização da estrutura da sociedade não dará resposta aos maiores desafios do século XXI. E aí não é só o desafio individual, é o desafio da sobrevivência. Dentro do Estado-nação, nós não sobreviveremos. É simples assim a história. Então, é buscar uma outra cidadania, e uma das possibilidades, ela não é excludente, ela não é a única, uma das possibilidades é a gente pensar num outro tipo de laço, num outro tipo de cidadania que envolve necessariamente direitos. Não é uma cidadania que fala só filosoficamente do que eu sou. Não, é de direitos, garantias e sobrevivência. Então, esse é um ponto absolutamente fundamental. E, usando o que a Luana falou, rapidamente, a comunicação e o descobrimento de outras formas de dizer as mesmas coisas ou de responder a perguntas que te deslocam, inclusive pelas palavras utilizadas, é também uma forma de aprender a nossa história. Né? Então, saber por que aquela palavra não é usada em Angola, por que aquela palavra não é usada em Moçambique, ou por que nós usamos tal palavra e Portugal não usa e vice-versa, é colocar a história nessa construção da cidadania. Então, tudo isso de um pacote que a gente espera que seja tão ousado quanto bem exitoso, mas sem, como você colocou, Silvana, sem as mulheres, é inaceitável. Maravilha. Você falou, está quebrando meu esquema, né? Está quebrando meu esquema aqui, tem filme, mas os estudantes querem... Alguém quer fazer uma pergunta? Aí... Ninguém? A gente vem de tão longe e vocês não fazem uma pergunta? Posso eu fazer uma pergunta para vocês? Posso? Não, deixa eu te fazer uma pergunta ali, Jamil. E aí? Quem é que quer fazer? O nome, a escola.
Meu nome é Júlia Alves, eu sou do primeiro Pode ficar ano de pé, que a gente não está te vendo, Júlia Alves? Precisa mesmo? Oui, madame. Eu sou do primeiro ano do Colégio Dom Eliseu. Eu acho que, eu consigo entender pela palestra, provavelmente minha pergunta vai ser um pouco redundante, mas eu queria saber sobre, um cidadão brasileiro analfabeto que não consegue se conectar com a cultura da linguagem por ser analfabeto. Ele não consegue nem ler, nem escrever, né? Então, o que seria a cidadania da linguagem para esse cidadão brasileiro por não conseguir se conectar direito com a cultura de toda a nossa língua, a questão dela, sabe? Olha, se eu soubesse, só perguntaria aos estudantes, tá? Porque a melhor redundância que teve foi essa pergunta agora. Uau! Espetacular. Antes de mais nada, espetacular, porque justamente quando a gente fala em direitos, é o direito, primeiro, à educação, né? Então, é absolutamente fundamental que essa cidadania represente também a garantia de direitos, a construção desses direitos. Eu acho que em vários momentos aí nos últimos 4, 5 anos, a gente não é que descobriu, porque é um absurdo falar que a gente descobriu as disparidades, que isso ficou, etc., mas elas foram escancaradas na cara de todo mundo, até aqueles que não queriam ver. Então, aquela história que na verdade eu sempre conto, mas que você vai entender porque que eu estou falando sobre isso. Quando começou a pandemia, a OMS mandou todo mundo lavar a mão com água e sabão. Vocês se lembram disso? Lembram? Aí logo veio uma constatação. No Brasil, 6 milhões de crianças vão para escolas que não têm água. Então, calma aí, né? Aonde está essa cidadania? O que ela representa? A cidadania é o direito a ter direitos. E essa é uma construção que a gente vai ter que fazer todos os dias e que vocês aí, quantos anos vocês têm? Perfeito. Vão ter que lutar, porque talvez a minha geração... Exato. A minha geração talvez achou que estava tudo garantido, que vinha na nossa certidão de nascimento a democracia. Jamil César Chad, nascido no dia tal, cidade tal, Estado, democracia. Não está na certidão de nascimento. Não está. E vocês vão precisar se aliar a essa luta todos os dias. E essa pergunta é absolutamente fundamental. Que a gente chegue a um momento da história que essa pergunta não faça mais sentido. Mas hoje ela faz 100% de sentido. Maravilha. Vamos para o filminho? Está aí no break? Imagina um lugar onde a cidadania é a tua língua. Lá, a identidade não será apenas nacional, mas cultural, de comunicação e até de afeto. Um espaço para debater, estudar, abrir fronteiras e criar uma nova relação entre os países de língua portuguesa. Um espaço para associações, governos, jornalistas, editoras, intelectuais e artistas. Um espaço para as pessoas. Esta iniciativa da Associação Portugal-Brasil 200 anos procura o intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências para trazer mais força aos laços entre os países de língua portuguesa, promovendo uma compreensão profunda e contribuindo para a construção de uma comunidade mais coesa. Agora, quando o território se apresenta desmaterializado e a língua não é mais um instrumento, mas sim uma verdadeira plataforma. Obrigado a meu amigo Zé Manuel Diogo, como sempre. A gente brinca, faz essas brincadeiras todas, mas enfim, a gente não se gosta mesmo. Nada. Enfim. Jamil, mais uma vez,
Porque aqui nós já fizemos coisas juntos. Né? A última vez foi na Bienal, né, do livro de São Paulo. Bienal a gente já fez várias coisas juntos lá na biblioteca do... Também, Biblioteca de São Paulo. Biblioteca São Paulo. Várias coisas. Bom, obrigado a todos. Continuem a seguir a nossa programação. Daqui a pouco, acho que 11h30, não é isso? A gente segue aqui com mais debates, o público presente. Peço a vocês que sigam nossas redes sociais, comentem lá, indiquem para os amigos. Tem muita programação ainda. Estaremos aqui até domingo. Né? Tem Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz, enfim. Tom Farias, não sei se vocês conhecem. E o lançamento de livro, eu acho que o Jamil vai fazer autógrafo agora dos livros dele, aqui na nossa livraria. Tá bom? Obrigado a todos e todas.